Graça e paz, amados irmãos, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Reflexão. Louvado seja Deus aí pela sua vida. Se você sentir no teu coração, compartilhe, tá? Porque o canal Reflexão, além de refletirmos na palavra, acaba se tornando um estudo, uma doutrina, ok? E que nós possamos aprender e que aquilo que você ouvir aqui no canal Reflexão, faça como o povo bereano, né? O apóstolo Paulo estava ali ensinando, né? E os bereanos foram considerados nobres porque tudo aquilo que o apóstolo Paulo ensinou, eles foram ali pesquisar, né? Eles foram realmente consultar para ver se estava correto o que o apóstolo Paulo estava ensinando. E aqui eu te recomendo a mesma coisa, tá? Sinta o desejo de aprender a palavra de Deus, sinta o desejo de orar, de se consagrar e de ser um instrumento nas mãos do Senhor, tá ok? Então o tema dessa reflexão hoje é revestivos de toda a armadura de Deus. O que é a armadura de Deus? O que você entende como armadura de Deus? De antemão, eu quero já dizer para você que a armadura de Deus é a própria palavra, são os evangelhos, é a palavra num contexto geral. É se revestir dela. Se você se revestir, você enquadra ali em todo o capítulo 6, versículo 10, né? De Efésios, de carta à igreja que estava em Éfeso, né? Então, eu só quero meditar no versículo 11, que diz, revestivos de toda a armadura de Deus, de toda, tá? Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O versículo 12 diz, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então este inimigo você não vê. Nessa batalha, nessa milícia, né, nós estamos a militar, irmãos, contra as astutas ciladas do diabo. Então não pense que teu inimigo é o governo, é a prefeitura, é o irmão que está ao teu lado. Não, é o que usam as pessoas que não têm um compromisso com Cristo para tirar a tua paz. Tá? E hoje o inimigo ele tem usado de várias formas, né? Nos jornais, os telejornais, com mentira, né? E daí por diante vai. Então o inimigo ele tem feito isso. Está ao derredor bramando como se fosse um leão, doido para tragar alguém. E se nós não tivermos um conhecimento de Deus, se nós não estivermos aprofundados em Deus, com certeza, irmãos, a probabilidade de nós entrarmos numa apostasia é muito grande e atribuirmos a todo este mal a Deus, sendo que Deus nos deixou tudo na bandeja. Salvação, tá? Nós temos que cultivar essa salvação, não é por mérito nosso, que somos salvos, mas sim por Cristo, mas nós temos, irmãos, um compromisso de cultivar. Como? Fazendo aquilo que Jesus disse, de por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado será salvo, portanto aquele que não crer já está condenado, porquanto não creu no nome do Filho de Deus. Tá? Então, o versículo 11, falando sobre a armadura de Deus, nos mostra o quê? Que o cristão, que eu e você, estamos engajados num conflito espiritual com o mal, com o diabo. Tá? E este conflito, irmão, minha irmã, é descrito como um combate da fé. Tá? Nós precisamos crer. Quem fala que tem fé, ele conhece, eu creio em tal coisa, eu tenho fé nisso. Então ele conhece aquilo que ele está acreditando. Então, se eu digo que tenho fé em Deus, que eu creio em tudo que Deus colocou diante de mim, a palavra, as Sagradas Escrituras, eu creio piamente nisso, então eu tenho o desejo de conhecer, de me aprofundar. Amém? A segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4, diz assim, porque as armas da nossa milícia não são carnais, ok? Mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Tá ok? Então, nós temos que ter a nossa vida espiritual alicerçada no Evangelho, na fé em Cristo Jesus, tá ok? Na palavra de Deus, para que as coisas possam fluir de uma forma diferente, né? O inimigo não quer que você seja espiritual, ele quer que você seja carnal. E ele tem conseguido fazer muitas pessoas que eram uma bênção nas mãos de Deus se tornarem carnais. Primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 18 diz, este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia. Perdão. Versículo 19. Conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé, que eu acabei de dizer. Pessoas que estavam bem com Deus entraram numa apostasia por não ter vigilância, não ter o cuidado.
Primeira carta a Timóteo, capítulo 6, verso 12, milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também fosse chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Lá no céu está anotado que um dia você confessou a Jesus como Senhor da tua vida e que você fez ali uma afirmação diante de Deus e dos seus anjos, tá? Que o serviria, que seria servo nas mãos do Senhor, que seria um portador do Evangelho de Cristo e anunciar ali as boas novas àqueles que não conhecem a Deus, tá? Então, mediante essa situação, eu quero fazer uma observação com os irmãos sobre os termos milita e milícia, ok? Então, ela provém da palavra grega que significa agonizar, ou seja, apóstolo Paulo, ele vê a vida cristã como uma guerra, irmãos, tá bom? Como uma guerra, uma luta intensa que requer permanecer leal a Cristo e enfrentar os adversários do Evangelho, que são muitos. Homens que eram uma bênção na presença de Deus, hoje se tornaram inimigos de Deus, pregando um evangelho pervertido, um evangelho fácil, uma teologia da prosperidade. Evangelho não é dinheiro, irmãos, evangelho é salvação. Ok? Então todos nós, irmãos, somos conclamados a defender o Evangelho em qualquer ocupação em que Deus nos colocou. Tá bom? Então se você tem a unção pastoral, se você é evangelista, se você é presbítero, se você é diácono, diaconisa, você tem um compromisso com o Senhor de defender este Evangelho. Aos Efésios capítulo 6, versículo 11, revestidos de toda a armadura de Deus, que é o que? A palavra. Ok? Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então só resiste, irmão, só estão atentos àqueles que têm a palavra de Deus e ele resiste à aparência do mal, ok? E põe o diabo para correr. Então o meu inimigo não é aquele que tem me perseguido, que tem tentado tirar minha vida física, não é aquele que me caluniia, não é aquele que fala mal, esse não é meu inimigo, é o que usa essas pessoas que dão brechas para serem instrumentos na mão do diabo. Então nós temos que orar pela vida dessas pessoas para que elas venham ser libertas, assim como eu e você um dia fomos libertos também, e hoje estamos aqui pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Inclusive, sobre os falsos mestres, eu quero comentar com você sobre Tito, capítulo 13, o verso 10, que diz o seguinte: ao homem herege, depois de uma e outra vez admoestado, evita-o, sabendo que este tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado, ok? Então, irmãos, o que seriam os homens hereges? Tá? São falsos mestres, irmãos, que ensinam ideias e doutrinas sem base bíblica e que criam divisões na igreja e entre os irmãos, entre os cristãos. Então, depois de uma segunda vez de admoestado, né, que foi feita uma admoestação, que foi ali, que ele foi cobrado, tá? E essa cobrança ela foi ineficaz, não teve eficácia nenhuma sobre essa pessoa, para corrigir essa pessoa, tá? Essas pessoas devem ser evitadas, rejeitadas e excluídas da igreja, porque isso é muito perigoso e pode colocar todo o rebanho a perder. Então aqueles que rejeitam, irmãos, as verdades da palavra e colocam assim no lugar da palavra de Deus as ideias dele, as opiniões dele são pervertidos e pecaminosos, que é o que diz o verso 11, sabendo que este tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado, ok? Então, meu irmão, minha irmã, esse combate ele continua até o verdadeiro cristão galgar ali a vida do porvir, tá? Enquanto nós estamos aí lutando, não é com as nossas forças, mas fazendo aquilo que Jesus fez para que nós venhamos nos manter no caminho da salvação, ok? Isso vai ser até a vinda, até o dia do fim da nossa vida nessa terra. Tá? Então, para finalizar essa reflexão, medita comigo aí na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, verso 7, que o apóstolo Paulo diz isso após ele vencer essa vida. Olha, combati o bom combate, acabei a carreira, aguardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está guardada, ao qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Você ama a vinda de Jesus, você está aguardando Jesus, você está fazendo a vontade de Jesus, você está fazendo o id dele, está anunciando o Evangelho, você está obediente à palavra de Deus, então você ama a vinda de Jesus, ok? Carta aos Gálatas, capítulo 5, verso 17, porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Amém? Então, a minha luta, meus irmãos, não é contra as pessoas, mas sim contra o mal que usam as pessoas.
Então lute contra o mal, irmãos. Tá? A salvação ela é individual. Você não pode levar ninguém para o céu, a não ser que a pessoa queira também. Né? Alguns dizem aí que está errado falar que a salvação ela é individual, sim, eles dão a base lá do carcereiro em Atos dos Apóstolos, mas o apóstolo Paulo disse, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Então, se eu creio, com certeza eu vou levar esse evangelho para dentro da minha casa e vou ganhar os meus. Aqueles que derem ouvidos e se converterem ao evangelho terão direito à salvação. Senão, não vai ter. Ok? Então, precisamos ficar atento a isso. E também meditar aqui na minha Bíblia online, em Oséias capítulo 6, versículo 1, diz, ó, vinde e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará, e depois de 2 dias nos dará a vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele nos virá como chuva serôdia que rega a terra. Amém? Fique com essas palavras, que Deus abençoe a tua vida. Amém? Compartilhe esse vídeo se você sentir esse desejo no teu coração. E até o próximo vídeo no canal Reflexão. Que Deus o abençoe em nome de Jesus. Amém?